Bom dia a todos. Bom dia aos integrantes da nossa Comissão de Jurisprudência, ao meu colega de Procuradoria Pedro Dionísio, a vice-presidente da COJUS, Laila Rainho, e ao nosso convidado de hoje, professor Flávio Amaral Garcia. Essa é a terceira edição do nosso projeto Encontros COJUS, que tem tido uma repercussão muito positiva dentro e fora do tribunal. É um evento que está consolidado aqui na nossa instituição. Falar um pouquinho do nosso convidado de hoje. O professor Flávio é procurador do Estado há muitos anos, tem uma atuação muito profícua junto à PGE. Ele também é doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra e professor de Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, FGV Rio. Eu trabalhei muitos anos na PGE como analista, quase 10 anos da minha vida eu passei na PGE, e tive o privilégio de poder conviver com grandes procuradores do Estado, e o professor Flávio, sem dúvida, é um deles. Ele tem uma produção doutrinária muito rica, mas não só tem essa produção doutrinária, como a atuação dele, especialmente na seara consultiva, dentro da PGE, é uma grande referência para todos lá. O professor Flávio vem de uma escola de administrativistas muito tradicional. Citaria dois grandes nomes: o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o professor Marcos Juliana Vilela Souto. Ele é dessa linhagem, são administrativistas que pensam o direito público, pensam o direito administrativo conectado com as mudanças que acontecem na nossa sociedade. A palestra dele hoje tem relação com isso, como absorver essas mudanças, como a administração pública, o desafio da administração pública em absorver essas mudanças econômicas, políticas, tecnológicas, enfim, de toda sorte. Então, eu também acho que, quando eu vim para cá, de alguma forma, essas ideias também me iluminam e eu tento fazer com que elas reverberem de algum modo. Eu não vou me alongar muito, vou passar rapidamente a palavra ao meu colega de Procuradoria Pedro Dionísio e depois passamos a palavra ao nosso palestrante. Espero que aproveitem aqui o tempo e as lições do professor Flávio. Pedro, por favor. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia, professor Flávio. Primeiramente, reiterar o agradecimento do Bruno pela tua presença, pela disponibilidade para compartilhar um pouco das tuas ideias aqui no TCM. O professor Flávio é uma referência, para quem não conhece, no direito administrativo brasileiro. Tem uma produção doutrinária vastíssima, né? Além do livro sobre o qual ele vai falar um pouquinho hoje, o professor Flávio tem um artigo publicado, né? Vários artigos publicados, mas um deles que eu destaco, eu sempre indico nas palestras que eu faço, enfim, com o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, publicado na RDA, sobre contratações emergenciais em cenários de catástrofe, em cenários de exceção. Bom, mas sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Flávio, agradecer mais uma vez a presença, espero, enfim, todos aí aproveitem as palavras do professor Flávio. Obrigado, gente. Bom dia a todos, uma enorme satisfação estar aqui nessa manhã, participando desse evento da Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Contas do município. Agradecer o convite, agradecer as gentis palavras do Bruno, do Pedro. Para mim é uma honra estar aqui num órgão de controle da qualidade, do conhecimento, da reputação do TCM. Cumprimentar a todos na pessoa do presidente, doutor Thierry Montebello, uma grande figura do direito, dos órgãos de controle, enfim, uma satisfação, de fato, para mim, estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês um pouco do tema que eu venho me dedicando, sabe, Bruno e Pedro, que é a questão dos contratos de concessão, como eles interagem com a regulação, como é que é a regulação moderna do século XXI em relação a esses contratos de concessão, que engendram um enorme desafio, né? Contratos de longo prazo são contratos em que você estima e regula situações por 30, 35 anos, sabendo que tudo vai mudar. Ou seja, é um contrato que desafia permanentemente a regulação, e eu gosto muito de usar uma frase do professor Egon Bockmann Moreira, que ele diz que a segurança jurídica nesses contratos vem da certeza da mudança.
A única coisa que a gente sabe num contrato de concessão e num contrato de PPP é que tudo vai mudar, já que é um contrato de longo prazo. Mas primeiro eu queria delimitar, e aí o tema da nossa conversa de hoje é contratos concessionais, né, regulação e controle. Eu queria delimitar o que eu entendo por contrato de concessão, ou pelo menos fazer uma linha, contratos concessionais, né, uma linha de corte desses contratos concessionais. Contratos concessionais aqui, eu estou trabalhando com ajustes de longo prazo que envolvem mobilização de capitais privados, ou seja, de recursos privados para investimentos fundamentalmente em infraestrutura, que tenham no seu elemento central a alocação de riscos, né? A gente sabe que no Brasil, desde o advento da lei de PPP, a matriz de risco passa a ser um elemento central dos contratos de concessão. Inclusive, as diretivas europeias tratam a matriz de risco como seu ponto nevrálgico. Contratos de longo prazo e contratos que atribuem uma gestão privada, mas de uma responsabilidade pública. A responsabilidade é sempre pública de um contrato de saneamento, de um contrato de rodovia, de ferrovia, de aeroportos, mas em que se busca a expertise do setor privado. E nesse contexto, designadamente em relação ao setor de infraestrutura, a gente tem fundamentalmente 3 contratos muito importantes que veiculam essas políticas públicas. É o contrato de concessão comum, regido pela Lei 8987, e a concessão patrocinada e a concessão administrativa da lei de PPP, Lei 11.079. Portanto, é óbvio que existem outros tipos contratuais, o arrendamento, mas eu vou me circunscrever basicamente a esses 3 tipos contratuais, que são a forma mais comum, a forma mais usual de delegação de serviços e de infraestruturas públicas para o setor privado. Hoje, cada vez mais importante, né, Bruno, Pedro, porque o Brasil carece de recursos privados para alavancar a infraestrutura. O orçamento público brasileiro hoje, por questões fiscais, não só hoje, mas já de algum tempo, não comporta espaço para investimentos públicos em infraestrutura, o que é uma pena, porque a gente sabe que investir em infraestrutura significa ativar o desenvolvimento econômico e social do país e cumprir as missões constitucionais previstas lá no artigo 1º. Portanto, temos que ter um marco regulatório que confira segurança jurídica, que confira racionalidade, sistematicidade, para que esses contratos duradouros possam ser bem modelados e possam ser bem governados. Eu tenho dito com alguma frequência que durante muito tempo no Brasil nós nos preocupamos muito com a modelagem desses contratos. Como de regra acontece em matéria de contratação pública, há uma preocupação sempre, digamos assim, prioritária com a fase da modelagem, com a fase da licitação, o que evidentemente é verdade. A modelagem de uma concessão, a modelagem de qualquer licitação é uma etapa fundamental. Mas tão importante quanto a modelagem é a governação desses contratos. Quais serão os mecanismos regulatórios, os mecanismos para governar uma relação jurídica que vai perdurar por 25, 30, 35 anos? E esse tema é tão importante que na doutrina, na literatura comparada, hoje se fala que cada vez mais se governa por contratos. Eu acho essa expressão muito interessante, porque governar por contratos significa que esses contratos de PPP e contratos de concessão, eles instrumentalizam políticas públicas afetas a interesses públicos primários. Agora mesmo a gente vai ter, espera-se, uma boa evolução, uma boa sequência de contratos na área de saneamento. Se a gente erra na modelagem, um contrato de 25, 30 anos de saneamento, olha o problema geracional que a gente está criando. Portanto, é um momento da modelagem e da previsão da governação desses contratos fundamental. E hoje, essa expressão governação por contratos, ela está muito ligada à ideia de que esses contratos instrumentalizam políticas públicas em saneamento, em energia, em aeroportos, em ferrovias, em rodovias, enfim, em vários ativos de infraestrutura pública. Eu queria delimitado basicamente assim do que a gente está falando, que tipo de contrato a gente está falando. Eu queria trazer aqui uma concepção contemporânea desses contratos concessionais. Eles são muito diferentes
daqueles contratos de concessão oitocentistas, aqueles contratos de concessão que a gente estudou no direito administrativo do século passado, muito vinculado ainda ao direito francês e à jurisprudência do Conselho de Estado francês. Hoje há um novo conjunto de informações, uma nova geometria, um novo arquétipo normativo que permite compreender esses contratos a partir de novas perspectivas. E que nova geometria dos contratos de concessão seriam essas? Primeiro, compreender que um contrato concessional ele envolve uma engenharia financeira complexa. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Se equivoca quem imagina que um contrato concessional se limita ao parceiro público e ao parceiro privado. Hoje é fundamental, em qualquer contrato desse, o agente financiador, ou seja, quem alavanca os investimentos. Hoje, no Brasil, ainda é muito comum que o BNDES seja o principal financiador desses contratos de infraestrutura, mas cada vez mais há uma expectativa de que outras instituições que a gente possa desenvolver um mercado privado de financiamento de infraestrutura. E fundamentalmente, essa lógica de um financiamento, de uma engenharia financeira, está muito vinculada à ideia de project finance, né? A ideia de que esses projetos estão vinculados não a uma garantia real. O banco não vai emprestar dinheiro com base numa garantia real. Ele securitiza os ativos, ou seja, você consegue viabilizar a alavancagem de recursos na medida em que a gente tenha bons projetos. Por isso que o nome é Project Finance, financiamento do projeto. Na medida em que forem apresentados bons projetos, há uma capacidade maior de obtenção de recursos e esses recursos serão securitizados como recebíveis no futuro. Então, esse é o primeiro ponto. O contrato de concessão contemporâneo ele não envolve só o parceiro público, o parceiro privado, ele envolve também, necessariamente, um agente financiador. Ele não é mais, modernamente, encarado ou interpretado a partir de uma relação estritamente bilateral. É cada vez mais comum compreender que esses contratos envolvem um plexo de relações e uma cadeia de contratos que os tornam muito mais afetos a uma noção de multilateralidade. Então, você tem o parceiro público, o parceiro privado, você tem o financiador, você tem as seguradoras, você tem os usuários, você tem a agência reguladora, enfim, você tem um plexo de agentes que participam dessa cadeia, dessa rede de contratos que envolvem os contratos concessionais. Outra característica bastante importante desses contratos concessionais no século XXI é que eles têm uma intervenção dialógica muito maior com o mercado na fase da modelagem. Antigamente, o Estado tinha a pretensão de imaginar que ele poderia definir um projeto básico, um projeto executivo, ou modelar uma concessão sem antes ouvir o mercado. Hoje, pela complexidade da vida moderna, pela evolução tecnológica, é muito pouco comum que você consiga desenvolver a modelagem desses contratos sem ter uma interação mais ativa com o mercado. A prova viva disso são os procedimentos de manifestação de interesse, né? Que muitas vezes são o caminho escolhido para poder viabilizar a modelagem em vários setores de infraestrutura. Isso é uma discussão bastante complexa, porque, em grande medida, também as PMIs refletem o déficit que o Estado brasileiro tem no seu setor público para trabalhar esses assuntos, mas o fato é que a ideia de uma participação cada vez mais dialógica do mercado também na fase de modelagem já é uma realidade, não só na fase de modelagem. Eu lembro a vocês que na Comunidade Europeia a gente já tem uma modalidade de licitação que agora deve entrar aqui na nossa órbita, se o projeto de lei de licitações que está no Congresso avançar, que é o diálogo concorrencial, em que você tem também na etapa da licitação, na fase externa da licitação, a possibilidade de dialogar com o mercado com o objetivo de definir melhor o seu objeto para aqueles casos complexos, sofisticados e que tem mais de uma tecnologia disponível. Uma quarta característica, e essa é uma característica já bastante conhecida, e que eu já mencionei no início, é a alocação de riscos como elemento central. Eu diria a vocês, e tenho dito isso com alguma frequência, que qualquer contrato, mas designadamente os contratos concessionais,
eles precisam ter dois grandes pilares, dois grandes eixos. Um bom contrato é um contrato que tem uma boa estrutura de incentivos. Eu preciso dar estrutura de incentivos para que as partes consigam cooperar e para que as partes consigam cumprir as suas obrigações. Um contrato que não pense em incentivos, e aí isso já é um input da análise econômica do direito, ele certamente produzirá problemas mais à frente. Estrutura de incentivos e alocação de riscos. Essa foi uma virtude da lei de PPP, incorporando já uma doutrina já consolidada, principalmente na Inglaterra, de que a questão dos riscos é fundamental, né? E isso, para quem talvez tenha começado a trabalhar esse tema no século XXI, acha que é uma obviedade, mas não é. Quem, como eu, pegou lá o início da década de 90, em que a gente não tratava de riscos não era uma matéria tão discutida e debatida no direito administrativo, percebe como nós evoluímos e como a alocação de riscos é absolutamente fundamental num contrato concessional, naquela perspectiva de que alocar riscos significa identificar os principais riscos que existem naquela relação e alocar o risco para aquele parceiro que melhor puder gerenciar esses riscos. Eu venho chamando, e isso na minha tese de doutorado, que deve sair publicada pela Malheiros ainda nesse mês, se tudo der certo, que é a mutabilidade nos contratos concessionais, eu trato isso como mutabilidade endocontratual. O que é mutabilidade endocontratual? É a ideia de que a matriz de riscos ela traz a mutabilidade para dentro do contrato. O contrato vai sendo alterado na medida em que os eventos vão ocorrendo, se sucedendo, sem necessidade de aditivo. Eu disse que o risco da demanda é do parceiro privado, ele já evidentemente incorpora esse evento e já tem que precificar isso no seu preço como regra. Se o risco político é do poder público, o risco de quem que é o risco cambial, de quem que é o risco geológico, enfim, o contrato vai mudando, por isso que é uma mutabilidade endocontratual, porque ele vai mudando à medida em que esses eventos vão se sucedendo, sem a necessidade de termos aditivos, o que torna esses contratos mutáveis por natureza. Mas a gente vai chegar num ponto um pouquinho mais à frente da exposição em que a gente vai perceber que a alocação de riscos ajuda muito, mas não resolve todos os problemas, né? Não resolve todos os problemas. Um quinto elemento dessa nova geometria dos contratos de concessão é o foco no resultado. Nós temos hoje uma ideia cada vez mais clara e evidente, não só do direito administrativo contratual, mas do direito administrativo econômico, de uma forma geral, que a busca pelo resultado é fundamental e a administração passa cada vez mais a olhar para metas, para indicadores de desempenho, do que propriamente para os meios. Os meios, existe cada vez mais uma tendência nos contratos concessionais a conferir uma autonomia de meios para o concessionário, e a administração pública, o parceiro público, fiscaliza os resultados, os objetivos. É uma vinculação finalística desses contratos de concessão. A sexta característica contemporânea, e eu vou tratar um pouco mais dessas últimas três, é a dimensão regulatória desses contratos. É compreender que, na medida em que um contrato concessional é firmado, isto é regulação. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, a despeito de ser óbvia, há uma dificuldade ou há uma ideia de que a regulação começa com a agência, que a regulação começa a posteriori, quando, na verdade, grande parte dos setores de infraestrutura brasileira são duplamente regulados. É a regulação por contrato e a regulação por agência. E eu diria a vocês que grande parte da carga regulatória já está na licitação e já está no contrato, remanescendo para a agência reguladora, nos setores que são duplamente regulados, um espaço para fazer o exercício daquilo que eu chamo de completamento dos contratos. Mas isso a gente volta mais à frente. E aí ainda a ideia de que os contratos concessionais são naturalmente incompletos, que é um aporte importantíssimo da análise econômica do direito, que mostra que, por melhor que seja a previsibilidade, a tentativa de alocar riscos, a tentativa de precificar condutas e obrigações à partida, todos os contratos, especialmente os contratos de longo prazo, são contratos incompletos. Todos sabem que essa teoria dos contratos incompletos não foi pensada para os contratos públicos, é uma teoria econômica da teoria geral dos contratos, mas que nós, do direito público, cada vez mais conseguimos enxergar
é que os contratos concessionais apresentam vários elementos dessa teoria econômica, se enquadram, né, se encaixam em vários elementos dessa teoria econômica, que diz que os contratos são naturalmente incompletos. E esse é um tema bem relevante quando a gente trata de regulação, especialmente de dupla regulação, como eu vou tratar aqui nos próximos minutos da exposição. Então, de todas essas características que eu venho chamando da nova geometria dos contratos concessionais, eu quero tratar com vocês aqui especificamente de 3. A ideia de que os contratos regulam com uma carga, com uma intensidade muito maior, de que o foco é o resultado e de que os contratos são incompletos, porque isso tem muito a ver com regulação, isso tem muito a ver com controle, como a gente vai chegar ao final da exposição. Dizer que um contrato, seja público ou privado, ele regula, é dizer uma obviedade, é quase um truísmo. Todo contrato, ele tem por objetivo regular uma relação jurídica, um contrato de compra e venda, um contrato de leasing, um contrato, enfim, de prestação de serviços, ele regula uma relação jurídica. Não é disso que eu estou tratando. O que eu estou tratando aqui é que esses contratos de concessão, por eles envolverem relações de longo prazo, eles têm uma margem de normatividade contratual, para usar uma expressão do professor Floriano Azevedo Marques Neto, muito elevada. Ou seja, por melhor que seja a lei de concessões, a lei de PPP, os marcos setoriais ou até os regulamentos, sempre remanescerá uma elevada autonomia das partes, principalmente do poder público, para definir políticas públicas e carga regulatória em cada contrato. O que eu quero dizer é que o contrato acaba sendo um dos principais mecanismos de regulação, porque ali você vai definir meta de desempenho, universalização, estruturação tarifária, partilha de riscos, ou seja, decisões econômico-técnicas, políticas, financeiras e jurídicas que são efetivamente decisões regulatórias. Então, é um enorme equívoco imaginar que eu posso comparar um contrato de saneamento com um contrato de rodovia, com um contrato de ferrovia, com um contrato de aeroportos ou com um contrato de portos. Cada contrato de concessão materializa a lógica econômica do seu setor. Então, ainda que você tenha algumas premissas que são, evidentemente, eixos centrais de qualquer disciplina jurídica, cada contrato tem a sua individualização, cada contrato é customizado. Mesmo dentro de vários setores, você não pode comparar, por exemplo, um contrato de concessão de rodovia em São Paulo com um contrato de concessão de rodovia de um lugar menos desenvolvido do país. Por quê? Porque você tem circunstâncias internas, externas, econômico, técnico, financeiras, que são completamente diferentes. Então, é importante compreender que esses contratos, eles regulam a partida. O contrato tem uma carga de normatividade contratual e materializa a lógica econômica de cada setor, tentando dar segurança jurídica ao investidor, evidentemente, e, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios para o interesse público, os benefícios e as utilidades para os usuários, né, do serviço público. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro. Contrato de concessão é regulação. Você não começa a regular a partir da agência, você não começa a regular ex post. O momento da licitação, a modelagem da licitação, a modelagem do contrato de concessão já é regulação na sua essência. O segundo ponto, dentro daqueles vários que eu destaquei dessa geometria contemporânea dos contratos de concessão, é a regulação de resultados. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, meu querido mestre, como o Bruno disse, ele dizia que a regulação, principalmente a ideia de regulação, é perceptiva de resultados. E ser perceptiva de resultados significa trabalhar muito com a lógica de indução, de performance, para que os objetivos finalísticos sejam alcançados do modo mais eficiente. E aí eu queria, trazendo aqui para o campo das concessões de rodovia, que eu tive a oportunidade recentemente de fazer um estudo mais direcionado, mostrar como isso mudou nas concessões de rodovia, nas rodadas de concessão de rodovia federal. Lá no início da década de 90, eu acho que esse é um tema bem importante para o controle, para isso que a gente vai discutir aqui. Lá no início da década de 90, os contratos de concessão
eles tinham uma pré-determinação do poder público das obras que tinham que ser feitas. Você começava a concessão e já havia um projeto básico, um projeto executivo, e o que o particular fazia era muito parecido com o que o empreiteiro faz no contrato 8666. Ele vai ganhar a licitação e ele vai cumprir aquele projeto concessional que foi previamente definido pelo poder público. Tá? Então, isso aumentava o ônus fiscalizatório do poder público, precisava fiscalizar ali a obra em loco, e submetia o concessionário a uma forma rígida de atuação. O concessionário não poderia acrescentar ou agregar a sua parcela de eficiência, a sua parcela de expertise naquele contrato. Vejam que isso mudou completamente. Os novos contratos, isso em vários setores, eles deixam de tentar precificar a conduta do particular, eles dão maior autonomia de meios para esse concessionário, para o parceiro privado, e são mais preocupados com as finalidades. Regula-se muito mais pelo resultado e muito menos por uma pré-definição no início da licitação do que tem que ser feito. O maior exemplo disso é o que vem acontecendo nos aeroportos, num instituto chamado Gatilho de Investimentos. O que é o gatilho de investimentos? Gatilho de investimentos, ao invés de mandar a concessionária do aeroporto a construir um segundo terminal depois de 5 anos de contrato, é dizer o seguinte: olha, você terá que construir um segundo terminal do aeroporto na medida em que a demanda chegue ao nível de 100 mil usuários. Ou seja, acaba aquela ideia equivocada de, na licitação, a partida, você definir todos os parâmetros e todos os mecanismos que vão servir para executar o objeto. Ou seja, você permite uma flexibilidade, uma mutação de acordo com a demanda. Então, hoje, é óbvio que não dá para dizer que todos os contratos são por regulação de resultado, mas cada vez mais aquela lógica de comando-controle, ela vem perdendo um pouco de espaço, exatamente para que você tenha flexibilidade para que o particular possa agregar a sua eficiência e a administração pública controla finalisticamente as metas e os resultados. Por isso que um bom contrato de concessão, um contrato concessional, ele precisa ter boas metas, e bons indicadores de desempenho. O indicador de desempenho é aquela avaliação objetiva que vai permitir avaliar se o parceiro privado está atingindo as metas. Eu acho que riscos e uma boa métrica com indicadores de desempenho que são objetivos, hoje é o que a gente pode ter de mais moderno em matéria de regulação. Tá? Agora, dizia eu, e aqui já caminhando para a ideia de contratos incompletos, dizia eu que, por melhor que seja a partilha de riscos, será impossível ao administrador público tudo prever. Eu acredito que o maior exemplo do que eu estou dizendo é a pandemia. Quem, em sã consciência, poderia, lá atrás, ao modelar um contrato de concessão, imaginar que o mundo seria impactado por uma pandemia que a última vez que aconteceu foi há 100 anos. Quer dizer, é um evento absolutamente imprevisível. Por isso que a matriz de riscos, por melhor que seja, ela é limitada. Ela não tem a capacidade de prever. E isso é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento, que é o que na teoria econômica se chama de racionalidade limitada. Existe uma racionalidade limitada do ser humano em prever e modelar contratos. A ideia de um contrato completo é uma quimera jurídica, assim, especialmente em matéria de longo prazo. Não é possível exaurir ou esgotar todas as variantes de uma relação contratual, nomeadamente de uma relação contratual de longo prazo. Então, esses contratos eles são naturalmente incompletos. O que significa um contrato incompleto? Significa o reconhecimento de que existem lacunas, de que existem incompletudes, sejam elas deliberadas, ou seja, em que eu mesmo, à partida, não consigo identificar qual é a melhor forma de resolver aquela questão, ou lacunas súbitas, como é o caso da Covid, uma lacuna que vem, né, um evento, uma incerteza, né? E aí a diferença de risco para incerteza, né? O risco é tudo aquilo que a gente pode prever. A incerteza é o imprevisível, é o imponderável, é alguma coisa que extrapola
qualquer limite de racionalidade do ser humano. Então, hoje, esse é um ponto que eu digo na tese, você tem um bom contrato de concessão, um bom contrato concessional, ele precisa de uma gestão positiva de riscos, que é a nossa matriz de riscos, e uma gestão negativa de riscos. O que é gestão negativa de riscos? Gestão negativa de riscos é a incompletude. É o reconhecimento de que existirão espaços que vão precisar ser preenchidos pelas partes. A teoria dos contratos incompletos, de uma forma geral, na teoria econômica, ela diz que quando as partes não chegam a um consenso para o completamento daquele contrato, quem melhor dirá é o juiz. Caberá ao juiz completar aquela lacuna. Nos contratos de concessão, e é um ponto que eu sustento, eu acho que quem melhor completa essa lacuna é o regulador. É o regulador da agência. É na dupla regulação em que você tem uma regulação ex post, ou, eventualmente, em relação a um conflito, até o próprio árbitro pode funcionar como uma pessoa que vai exercitar o completamento desse contrato quando as partes, no exercício da sua autonomia e da vontade, não chegarem à melhor solução. Porque, evidentemente, ninguém melhor do que as próprias partes para fazer o completamento do contrato, né? Agora, quando as partes não conseguem, de forma espontânea e de forma consensual, chegarem a um acordo, nós teremos que ter um terceiro a tratar desse assunto. Por isso que, em razão do contrato concessional ser incompleto, é que eu acho que tão importante quanto a modelagem são os mecanismos de governação. Eu preciso, num contrato de concessão, sabendo que ele é a longo prazo, sabendo que existem lacunas, e dizendo, gente, com muita tranquilidade, os conflitos virão. Um contrato de concessão não é inesperado que o conflito venha. O conflito vai acontecer. É tão certo como 2 e 2 são 4. Então, não adianta imaginar que esse contrato vai ser executado durante 30, 35 anos sem conflito. Por essa razão, eu preciso pensar em como eu governo esse contrato. Com agência, com dispute board, com mediação, com conciliação, com arbitragem, mecanismos que já partam desta premissa, que a minha é uma premissa evidente, de que o contrato precisará ser completado, essas lacunas existem e os conflitos, efetivamente, eles virão. Então, eu tenho a impressão que essa compreensão de que o contrato é mutável por natureza, que existem espaços de incompletude e de que, portanto, é necessário pensar em governação e regulação ex post desse contrato. Eu acho que, a partir do momento que a nossa cabeça parte dessas premissas, a gente já entende muito melhor essas relações contratuais e começa, a partir a pensar como a gente vai organizar essas relações contratuais de longo prazo. Vejam que, de um certo modo, o direito e a economia se completam, porque no direito, mesmo na teoria do direito francês, a gente estuda como um dos elementos centrais dos contratos administrativos a mutabilidade. E a mutabilidade, ou teoria da imprevisão, nada mais é do que a faceta econômica que a teoria dos contratos incompletos nos apresenta. Então, Bruno e Pedro, assim, nessa perspectiva, demais colegas que aqui nos escutam, para minha satisfação, vejam que nesse modelo, o professor Pedro Costa Gonçalves, que é um professor emérito da Universidade de Coimbra, ele tem um livro interessantíssimo que se chama Reflexões do Estado Regulador e do Estado Contratante, em que ele trabalha muito bem essa junção de regulação e contratação, que é um tema pouco explorado aqui no Brasil. E ele fala da ideia de um sistema de dupla regulação. Dupla regulação, a regulação pelo contrato e a regulação pela agência. E a mim parece que o Brasil tem vários setores que são duplamente regulados. Regulados por contrato e regulados por agência. Agora mesmo, nos contratos de saneamento, o que a gente vai ter é uma regulação, né, contratual, uma regulação setorial das agências estaduais e municipais, com as normas de referência lá da ANA. O contrato de concessão de rodovia, você tem o contrato da concessão regulado pela NTT, contrato de concessão de petróleo de partilha com a ANP. Enfim, vejam que vários setores brasileiros
no campo da infraestrutura são duplamente regulados, mas ainda há uma visão equivocada de que a regulação só é feita pela agência, pela ANP, pela NTT, pela ANEEL, pela ANAC, o que é um equívoco. Grande parte da parcela regulatória é exercida no momento da modelagem contratual. E vejam, nessa perspectiva, como a regulação ex post da agência tem a sua discricionariedade limitada pela regulação ex ante do contrato. Porque, evidentemente, a agência está limitada àquilo que foi contratualmente definido. E eu tenho muito cuidado quando sustento que a agência deve fazer, quem tem melhor capacidade institucional para fazer essa regulação ex post do contrato, para, evidentemente, lembrar que a agência não é livre para rever o passado, né? Ela está condicionada, está limitada, está conformada ao contrato concessional, que é um ato jurídico perfeito. Ela vai ter que trabalhar, muitas vezes, na releitura desses contratos, né? Fazendo aquilo que eu chamo de dando segurança jurídica às mutações, mas ela não pode rever o passado. Então, o que a gente acaba tendo, e esse é um ponto que eu venho sustentando, é que as agências reguladoras nos setores duplamente regulados, e eu sei que no município isto não acontece, porque o município do Rio não tem uma agência, né? Vocês acabam tendo o próprio poder concedente funcionando como regulador, o que não é, a meu ver, o melhor formato. Eu questiono muito o modelo federal em que o poder concedente a agência acumula função com o poder concedente. Isso acontece em vários setores da economia. Eu não acho que a NTT, que a ANP devam ser, ao mesmo tempo, poder concedente e regulador. Na minha opinião, o poder concedente é o ente político. É a União, é o Estado, o município. E eu precisaria ter uma agência reguladora. Na medida que o regulador é parte no contrato, que ele também é poder concedente, a mim parece que a gente desconstrói, em parte, a teoria regulatória de neutralidade, de independência. Como é que o regulador também é parte no contrato? O regulador é sempre um ente, na minha visão, que deveria ser equidistante em relação às partes que compõem o contrato. Então, acho que no Brasil, esse é um tema também pouco explorado, existe uma certa disfuncionalidade, principalmente no modelo federal, em que você tem a agência ocupando o papel de ente regulador, papel de concedente, né? Então, vejam, quando eu falo na dupla regulação e na regulação ex post da agência, eu estou falando de uma função interpretativa e integrativa da agência. Ou seja, uma função de fazer uma releitura daquele contrato à luz das novas condições. Então, vejam, existe um enorme espaço para que as agências possam fazer o completamento desses contratos à luz da nova realidade econômica. Então, vejam, por exemplo, novas tecnologias que surjam numa concessão, caberá à agência incorporar essas novas tecnologias na concessão, evidentemente, promovendo sempre o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. O que a agência faz é a releitura daquele contrato à luz das novas circunstâncias econômicas, técnicas, políticas e financeiras. Eu tenho dito que eu acho que num sistema de dupla regulação, cabe a principal missão de uma agência reguladora é conferir segurança jurídica às mutações. Então, esse é um ponto que eu queria destacar para você, que, ao fim e ao cabo, o que a gente tem no Brasil, de um modo muito evidente, muito cristalino, é um sistema de dupla regulação, um sistema regulado pelo contrato e um sistema regulado pela agência a partida. E aqui eu já caminho, já estou vendo que eu já falei 40 minutos, estou falando muito, quero abrir aqui espaço para a gente poder debater e ouvir os insights de vocês. O ponto central do controle da regulação, né? Como é que se faz o controle dessa regulação, como é que os tribunais de contas interagem com essa regulação, que é hoje um debate talvez dos mais interessantes no direito administrativo brasileiro, né? Há aqui um confronto de visões muito claros, especialmente em relação ao papel que o Tribunal de Contas da União
vem exercendo no setor de infraestrutura e que, evidentemente, reverbera, né, em todos os tribunais de contas estaduais, acredito que no Tribunal de Contas do município. O TCU, gente, talvez tenha sido, desde que eu comecei a trabalhar com o direito administrativo, seguramente o órgão que teve o maior crescimento exponencial em termos de participação no direito público brasileiro. Eu me lembro, eu não vou dizer aqui que eu me formei em 92, porque eu estaria dizendo a minha idade, mas eu me lembro que quando na faculdade eu fiz o FRJ, a gente tratava de direito administrativo, assim, o TCU não era um ator importante, não tinha essa centralidade. Nos últimos 25, 30 anos, o Tribunal de Contas da União assumiu um papel, para o bem e para o mal, de uma centralidade impressionante no direito de infraestrutura brasileiro. Tá? Eu sou um daqueles que permanentemente aprendo com o Tribunal de Contas da União. Eu acho que é um órgão que tem uma produção técnica, enfim, uma visão, tem contribuído muito para o direito público brasileiro, mas, ao mesmo tempo, também não deixo de apontar as críticas no sentido de, na minha visão, não raro o TCU tem extravasado as suas competências para além daquilo que a Constituição Federal estabeleceu, né? E aí, hoje, no setor de infraestrutura, tem uma grande discussão de que, ao fim e ao cabo, quem regula é o TCU, né? Você tem a decisão da agência, mas não vai valer a decisão da agência. O que acaba sendo sempre preponderante é a decisão do Tribunal de Contas da União, exatamente em razão, acho eu, de duas questões principais. Primeiro, a questão daquilo que vocês já devem ter ouvido falar, do medo dos agentes públicos de descumprirem uma decisão do TCU e serem punidos, enfim, terem ali problemas no seu CPF. E segundo, porque muitas vezes o que acaba acontecendo é uma certa preponderância técnica do TCU mesmo. Isso há uma disparidade que a gente tem hoje entre gestão e controle. Via de regra, os órgãos de controle têm carreiras melhor estruturadas, enfim, profissionais cada vez mais qualificados e muitas vezes acabam se impondo pelos aspectos técnicos. Mas eu acho que esse é um problema, pessoal, assim, muito complicado, muito delicado, na medida em que, para o investidor estrangeiro, fica muito pouco claro que no Brasil a gente tem uma estrutura regulatória em que você tem agências especializadas, independentes, neutrais, mas que não dão a última palavra em regulação. Quem dá a última palavra em regulação é o Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo nisso. Eu tenho percebido cada vez mais um avanço do Tribunal de Contas da União em escolhas do Poder Executivo, escolhas de modelagem, sem exercitar, muitas vezes, uma autocontenção, né? Então, vocês já devem saber todas as posições a favor e contra desse controle. Enfim, eu acho que a gente precisa, talvez, chegar no meio termo em que o Tribunal de Contas da União possa contribuir para o setor da infraestrutura, mas com um pouco mais de autocontenção, com um pouco mais de deferência à capacidade institucional das agências. Então, hoje, e acho que a Lindbe veio muito reforçar esse ponto, né? essa preocupação que existe hoje entre essa questão da gestão e do controle. Mas, assim, eu vejo que esse é um ponto, a minha opinião pessoal, de que isso somente vai ser solucionado quando a matéria for levada ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o que você tem são artigos doutrinários, enfim, interpretações razoáveis de um lado e de outro, mas eu acho que essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal vai precisar, muito em breve, se enfrentar, ou seja, que é delimitar o papel efetivo do órgão de controle em cima dessas decisões regulatórias e talvez alcançando uma solução intermediária, né? Porque, de fato, existem enormes contribuições que os órgãos de controle podem dar, mas é preciso tomar cuidado para que não ocorra um extravasamento de competências e para que a gente não crie uma instabilidade regulatória
e criando, via de consequência, insegurança jurídica. Eu sei que esse é um problema que talvez vocês aqui enfrentem de uma outra maneira, porque vocês aqui no município não têm uma agência reguladora, né? Quem acaba regulando é o poder concedente, o que, a meu ver, é ruim, porque você ficar sendo parte e regulador ao mesmo tempo, né? Então, enfim, pessoal, eram essas as minhas considerações aí a respeito desse tema, que é um tema muito vasto, comporta várias abordagens, mas eu procurei encaminhar para essa linha, que é uma linha que tem sido objeto das minhas reflexões acadêmicas nos últimos tempos. Senhor Flávio, retornei o áudio aqui. Muito obrigado pela exposição, pelas palavras e pela contribuição em relação ao tema tão sensível ao nosso sistema de controle aqui. Vou passar para a Laila. Agora, normalmente, Flávio, a gente abre para algumas perguntas dos participantes. Vou passar para a Laila. Eu tenho uma pergunta, professor Flávio, obrigado aí pela excelente apresentação. Professor Flávio, você falou um pouquinho sobre a dificuldade dos órgãos de controle em realizar o controle da regulação, né? Enfim, o TCU tem feito bastante isso, mas talvez falte um pouco de deferência, de autocontenção em certos casos, em certas matérias. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor falando sobre o controle externo, o controle exercido por tribunais de contas de projeções feitas pela administração pública no momento da modelagem contratual. A gente sabe que a administração, o administrador realiza algumas projeções, alguns prognósticos de demanda, enfim, no momento em que modela contratos de longo prazo, contratos de concessão. E aí eu queria saber um pouquinho do senhor o que você acha, como os tribunais de contas devem lidar com projeções e prognósticos que eles entendem equivocados, mal feitos, enfim, como deve se dar esse controle, né, de prognósticos e projeções. Pedro, enfim, partindo da premissa do estado da arte atual, que os tribunais de contas já atuam na fase da modelagem, eu não vou nem discutir se podem ou não podem, eu estou partindo de um cenário de realidade, tá? Eu acho que essa contribuição dos tribunais de contas ela deve ocorrer, mas com maior deferência possível às projeções do ente público. O que eu quero dizer? Se existir uma diferença de visões técnicas, a mim parece que, pelo princípio da separação dos poderes, deve prevalecer a visão do executivo, salvo se ficar claramente demonstrado, ou seja, e aí teria que ter um ônus argumentativo muito grande do legislativo, do Tribunal de Contas, para demonstrar que aquela modelagem, que aquelas projeções do executivo estavam completamente erradas. Enfim, quando você está na zona de certeza positiva, vamos dizer, de uma projeção dessa, acho que o próprio executivo vai reconhecer de que errou, e aí, nesse caso, me parece que deve prevalecer a projeção de demanda do Tribunal de Contas. O que eu não acho que pode acontecer é o Tribunal de Contas impor a sua visão, né, em relação a um aspecto conceitual do projeto que difere do aspecto conceitual do projeto do Executivo. O que eu quero dizer é o seguinte, em princípio, é preciso ter um respeito, uma deferência à modelagem que foi feita pelo Poder Executivo. Tem um trabalho do professor José Vicente Mendonça, que não sei se vocês conhecem esse texto, é um texto primoroso, em que ele diz que o Tribunal de Contas pode controlar as atividades fim das agências, mas a questão não é se, é como. Como vai controlar? E aí, um dos aspectos que ele coloca, e é basicamente isso que eu me referi a essa corrente, é que quanto à atividade fim, vale o princípio da autocontenção. Fortíssimas preferências pelas razões técnicas expendidas pela agência, ou seja, você precisaria ter um ônus argumentativo muito maior do legislativo comprovar que aquelas projeções do executivo estavam equivocadas. Sob pena
de você substituir a modelagem do legislativo, do executivo pelo legislativo, você, a meu ver, subverteu o princípio da separação dos poderes. Então, eu acho que existe uma contribuição na modelagem, essa contribuição pode ser feita em caráter de recomendação e ela deve prevalecer toda vez que ficar muito evidenciado que houve um erro, um equívoco, um problema claramente estrutural na projeção do poder público. E muitas vezes é o que acaba acontecendo no TCU. Muitas vezes o que acaba acontecendo é que o Tribunal de Contas da União se impõe muito nessas questões pela sua maior capacidade institucional. Ou seja, é muito comum, Pedro, que a própria agência acabe reconhecendo, de fato, o TCU tinha razão aqui. Então, nesses casos, eu não tenho dúvida que isso é possível. O que não me parece razoável é o legislativo querer substituir impor a sua visão a uma decisão que é uma decisão que tem lá o espaço próprio a ser definido pelo executivo. Professor Flávio, a gente vai abrir aqui a imagem e o áudio da auditora Adriana, que é uma inspetora nossa aqui do tribunal, e ela tem umas perguntas para fazer ao senhor, tá bem? Boa tarde, doutor Flávio, boa tarde a todos. Quer dizer, bom dia ainda, né? Bom dia, bom dia. Aqui no controle externo, nós vemos, assim, frequentemente esses conflitos entre as partes contratuais em contratos de longo prazo, né? Já tivemos algumas PPPs aqui no município do Rio de Janeiro e vemos isso. E uma coisa que chama atenção é que, muitas vezes, riscos alocáveis à concessionária a gente recebe alegações de pedidos de reequilíbrio econômico, mesmo a riscos alocáveis à concessionária, quando ela entende que esses riscos, quando os efeitos foram maiores do que as estimativas dela, né? Então, ela solicita reequilíbrio por conta de um risco que seria dela. E aí, muitas vezes, o poder executivo, na ânsia de terminar o projeto, como aconteceu no caso de Olimpíada e tal, ele aceita repartir esses riscos até pelo medo de não ter uma obra concluída, enfim. E aqui no tribunal a gente tende a olhar para o contrato. E exceto, assim, se realmente for uma coisa que não poderia ser prevista, a gente entende, mas o tribunal a gente procura realmente fazer valer a matriz de risco, né? Então, isso é um primeiro ponto que eu queria ouvir sua opinião sobre essa matriz de risco, até que ponto ela deve prevalecer. E o outro ponto é que, em pedidos de reequilíbrio econômico, muitas vezes nós temos uma abertura de orçamento muito mais detalhada do que no projeto inicial, que tem nível de anteprojeto, né? Então, a gente, como órgão de controle, a gente tem que se manifestar sobre custos. É muito difícil, às vezes, você dizer que se uma premissa específica X mudou, que ele está alegando no reequilíbrio, você não tinha esse detalhamento no projeto inicial, que era um projeto mais macro, orçamento mais comparativo e tal. Então, muitas vezes, você tem uma discrepância aí de nível de detalhamento de premissas de orçamento no projeto original e na proposta da concessionária vencedora e em pedido de reequilíbrio econômico. Se puder comentar, eu te agradeço. Obrigado, Adriana, pelas suas ótimas colocações. A matriz de risco ela é o elemento central, como eu disse, de qualquer contrato de concessão, né? Ela, assim, como regra, ela deve ser a bíblia de um contrato de concessão, é seguir a matriz de risco. O problema é que existem situações em que essa matriz de risco pode levar a consequências incalculáveis. Eu tive a ocasião de escrever um trabalho sobre a imprevisão na previsão, Adriana, que trata um pouco desse tema, que é basicamente o seguinte: é evidente que a matriz de risco é o núcleo, é o eixo, a essência de um contrato de concessão. Mas essa matriz de risco, ela é pensada, muitas vezes, considerando a base objetiva do negócio. O que é a base objetiva do negócio? A base objetiva do negócio eram aquelas circunstâncias econômicas, políticas, técnicas, financeiras que circundavam o contrato quando ele foi celebrado. Quando você tem uma mudança radical daquela base objetiva, que leva uma das partes, e aí vejam, que leva uma das partes, pode ser o parceiro público ou pode ser o parceiro privado, a ter que suportar consequências que são absolutamente incalculáveis, a mim parece,
É óbvio que isso a gente só vai poder chegar no detalhe casuístico, não existe em cada caso concreto que você vai poder avaliar se isso aconteceu, ou seja, se as consequências foram absolutamente incalculáveis, me parece que há um espaço para que as partes possam reavaliar de forma a reequilibrar equitativamente o contrato. Agora, para isso, você precisa comprovar a mudança da base objetiva e você precisa principalmente comprovar o nexo de causalidade. É o nexo de causalidade que existiu entre aquele evento e aquele contrato. O maior exemplo, na minha visão, é a Covid. Por melhor que tenha sido a previsão da alocação de riscos, eu acho e tenho sustentado que os contratos de concessão, a depender do impacto, eles vão ter que ter soluções customizadas de renegociação. Porque ninguém poderia imaginar. A Covid atingiu tanto o particular quanto o Estado. Então, também imaginar que, o Estado que estava alocado com caso fortuito, força maior. Então ele vai ter que suportar em qualquer consequência que advenha desse evento. Então, eu acho que assim, é importante analisar cada caso, cada contrato, como eu disse, tem a sua realidade econômica, tem a sua lógica jurídica, mas eu acho que em determinadas situações extremas é possível, sim, você ter uma ideia de renegociação toda vez que a base objetiva do negócio tiver sido profundamente alterada e que as partes consigam comprovar o nexo de causalidade entre essa alteração radical com o impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Você está coberto de razão. Como regra, o risco alocado ao concessionário não gera reequilíbrio econômico. Ele vai gerar reequilíbrio econômico-financeiro, o risco alocado ao poder concedente. Então, eu acho que essa é uma situação extraordinária, mas que, na minha visão, é possível. Nesse texto da imprevisão, na previsão, eu procuro trabalhar esse tema. Tá? O que não é uma garantia de TIR, né? O que não significa garantia da TIR, né? Seria uma coisa excepcional que alteraria sobremaneira a TIR a ponto de talvez inviabilizar o projeto, enfim. Sim, exatamente. Você vai ter que renegociar, enfim, e reavaliar. O projeto de lei, não sei se já tiveram oportunidade de ver o projeto de lei que tramita no Congresso, de autoria do senador Anastasia. Ele vem tentar resolver esse problema em relação principalmente à pandemia. E ele admite, Adriana, a meu ver, a única solução possível é se reconhecer que a pandemia, em determinadas situações, faz com que você tenha que renegociar o contrato a ponto de estabelecer um novo equilíbrio econômico-financeiro. Porque aquele equilíbrio econômico-financeiro que a gente tinha, aquele possivelmente não vai ser mais factível diante dessa nova realidade que se impôs. Então, eu acho, como eu disse, eu sou, evidentemente, um fã da evolução que a gente teve com matriz de risco, com alocação de risco, mas eu acho que em determinadas situações, a matriz de risco, ela também precisa ser interpretada à luz dessas novas circunstâncias, que são fundamentalmente a mudança radical da base objetiva do negócio. Né? E eu sempre lembro que a própria Lei 8.666 traz isso, né, no artigo 65, 2D, quando ela fala de fatos imprevisíveis ou fatos previsíveis de consequências incalculáveis. Ora, fatos previsíveis de consequências incalculáveis é uma locução que me remete à própria partilha de risco. O fato era previsível, mas a consequência foi incalculável, foi extremada. Né? Então, acho que isso em situações excepcionais é possível. O segundo problema que você me coloca é dos mais complexos, né? Porque, na prática, você tem, de fato, um anteprojeto que é genérico, né? Que ele é mais, especialmente nas concessões, né? Que você nem trabalha muito com o conceito de projeto básico, é mais anteprojeto, e na hora de ver o reequilíbrio você vai ter que ter o orçamento detalhado. Acaba sendo um pouco a dificuldade que a gente tem, Adriana, em ter uma regulação de resultados, mas um controle de meios, né? na hora do reequilíbrio. Eu penso que a melhor forma de resolver isso é a regulação de contrato, ou seja, é o próprio contrato estabelecer exatamente como isso vai acontecer e reparem, eu acho, Adriana, que em relação a equilíbrio, reequilíbrio e desequilíbrio dos contratos, os nossos contratos pecam muito.
a gente não pensa nos problemas práticos. Eu acho que esse é um problema prático que, em regra, deveria ser objeto de uma regulação contratual prévia, uma cláusula de contrato que já antecipasse qual é a solução para questões de reequilíbrio em que você tem, de um lado, um anteprojeto que é genérico e, de outro, a necessidade de fazer um reequilíbrio a partir de premissas mais concretas, mais objetivas, né? A partir de cálculos de quanto efetivamente foi investido. Então, eu acho que o melhor caminho para isso é a gente aprimorar a nossa regulação por contrato e estabelecer metodologias, ou no contrato, ou metodologias prévias, em que o próprio Tribunal de Contas, a própria agência reguladora, já possa, ex ante, incorporar no contrato para que o concessionário saiba qual é a regra do jogo. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos as colocações, professor Flávio. Nós temos mais uma pergunta. Nosso colega Maurício Caldeira diz o seguinte: concordando inteiramente com o professor acerca da falta de deferência ao projeto do Executivo, invadindo assim a sua competência, vejo com certo pesar o abandono gradual do sistema das auditorias operacionais ou de programa que seria a ferramenta adequada para exercer a fiscalização desses contratos sem aviltar a proposta idealizada pelo Poder Executivo. O professor concorda com essa assertiva? As auditorias operacionais têm sido um instrumento fundamental para os tribunais de contas, né? Os tribunais de contas têm utilizado cada vez mais as auditorias operacionais. Eu não sei como o TCM tem atuado, mas o Tribunal de Contas da União, por exemplo, é pródigo em relação às auditorias operacionais. Saiu recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter acesso a esse livro, é um livro que contraria, acredito eu, a doutrina de grande parte dos tribunais de contas, mas é um livro importante, chamado Soberano da Regulação, em que se discute muito do professor Pedro Dutra e Tiago Reis, em que discutem exatamente essa questão de talvez uma expansão das auditorias operacionais para além dos limites que a Constituição Federal estabelece. Eu penso, Maurício, que é preciso ter maior deferência às escolhas e às opções do Executivo. Ao menos em sede federal, eu acho que isso está muito evidenciado. Penso que o Tribunal de Contas da União chegou num nível de interferência de decisões e escolhas regulatórias que ultrapassaram em muito o limite da Constituição Federal. Então, me parece que buscar uma coordenação institucional nessa atuação do Tribunal de Contas com o Poder Executivo seria, de fato, a solução mais razoável. Hoje, infelizmente, o que vem acontecendo, e eu não sei a realidade municipal, mas a realidade federal tem sido a de uma imposição técnica e política, e até uma imposição de poder do Tribunal de Contas da União, que a mim parece descambar para um extravasamento, sempre reconhecendo as virtudes e a contribuição que o TCU tem dado para o direito público brasileiro. Mas eu acho que, de fato, tem ocorrido exageros, tem ocorrido algum extravasamento, e na medida em que você não respeita os espaços de competência do Executivo, você acaba tendo, ao mesmo tempo, o auditor virando regulador, né? O auditor não é regulador, o auditor ele é auditor, né? E se começa a virar regulador, me parece que a gente tem uma disfunção no sistema. Laila, a gente tem mais alguma pergunta, professor? Olha só, fui eu que fiz essa pergunta ao professor, porque até eu sei que o TCU lança a mão muito de auditoria operacional, mas a questão da auditoria operacional é que ela tem o processo de validação com o gestor. E o professor, momentos atrás, respondendo a primeira pergunta da nossa colega, ele colocou exatamente isso, que teria que haver uma coisa prévia, um acerto prévio entre a fiscalização exercida pelos tribunais de contas
e quem vai executar o contrato. Nesse caso, a auditoria operacional, em tese, ela é o instrumento adequado, porque você senta antes de começar a ser executado o contrato, você passaria por um processo de validação do gestor. O Tribunal de Contas tomaria conhecimento de qual é o projeto, ele diria, olha, dessa forma aqui, inclusive o certo, na teoria, é que ele proponha que ele ajude o gestor e não que ele venha mano militar para punir o gestor, dizer que o gestor estava errado, impor a multa e tal. O certo da auditoria operacional é que você sente antes de começar o projeto, fala, olha, essa parte aqui não está boa, você deve fazer dessa outra forma. Aí o gestor vai dizer, não, eu acho que não, que a minha forma que está boa. Então, ok, o Tribunal de Contas não vai. Se o gestor falar, não, ok, eu acho que vocês estão com razão, passa então pelo processo de validação. Era isso que eu queria colocar e dar meus parabéns pela ótima aula do professor, que tinha que ser o discípulo também do que eu conheci, não foi meu professor, mas é um ídolo do direito administrativo, que é o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que Deus o tenha, que há pouco tempo nos deixou, né? Um abraço e parabéns pela palestra, professor. Maurício, obrigado aí pelas suas palavras. Eu concordo plenamente. Eu acho que agora entendi melhor a sua pergunta. É exatamente aquilo que eu tinha respondido para o Pedro. Eu acho que essa atuação tem que ser uma atuação cada vez mais na ponta e com essa interlocução sistêmica entre os poderes e principalmente com a deferência, essa autocontenção do legislativo para que possa prevalecer a sua posição toda vez do Tribunal de Contas, que ficar evidentemente caracterizado o acerto técnico ou o desacerto técnico do projeto. Enfim, e agradeço também a honrosa menção aos meus dois mestres, né, Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Marcos Júnior Vilela Soto, bem lembrados pelo Bruno. Eu não estaria aqui, não teria essa condição e tudo na vida eu devo ao encaminhamento e à sorte de ter sido aluno e amigo de ambos, que infelizmente não estão mais aqui, que certamente estariam dando contribuições espetaculares para esse momento que a gente vive do país e do direito administrativo. Flávio, é o que você está dizendo aí. Eu acho que mais do que a presença física, né? Eu acho que esse legado de ideias, de pensar um direito público conectado, de fato, com a realidade social, com a realidade das coisas, é a grande sacada aí dessa escola. Então, por isso que eu digo, eu trago muito disso, do que eu aprendi na PGE, essa maneira de pensar, acho muito importante. Areja o pensamento e areja também as instituições. Eu queria agradecer a sua presença aqui, foi uma honra muito grande. Essa 1 hora que a gente passou contigo passou voando, porque foi de forma leve e sempre didática, como é da sua característica. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui e a sua participação. Pedro, tem algum comentário? Pedro, está ouvindo? Não, também reiterar os agradecimentos, professor Flávio. Foi uma aula que passou voando. Aqui, infelizmente, enfim, nosso tempo já está se esgotando aqui. Agradecer mais uma vez a tua presença e recomendar o livro do professor Flávio. Como ele disse, está saindo aí sobre contratos incompletos, enfim, mutabilidade contratual. Enfim, obrigado, professor. Obrigado, pessoal. A honra foi toda minha. Poder aqui compartilhar algumas ideias com pessoas tão qualificadas e num órgão que eu também tenho profunda admiração, que é o Tribunal de Contas do município. Enfim, sempre fui tão bem recebido, tenho amigos aí. Uma honra, uma satisfação. A mim cabe agradecer o convite. Obrigado, professor. Um abraço aí. Obrigada, professor. Parabéns. Um abraço, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.